Viciadinho em recuperação judicial, como vocês estão? Fala, galera! Israel novamente aqui no canal, dessa vez para falar de um assunto que ele manja bastante, ele tem conhecimento de causa, já trampou na Oi, ele que foi responsável pelo grande sucesso que a companhia obteve nos últimos anos, ele que era responsável financeiro da Oi. A gente é muito doido e a gente acabou contratando ele. Eu fiquei o tempo necessário para quebrar a empresa e sair, né? Excelente, muito bom. É tipo aquele capitão que afunda o navio é o primeiro a pular fora, mano. Excelente, cara. Skin in the game, né? Pensa, seguinte. Oi, batendo em 50 centavos por ação. E aqui a gente não faz análise gráfica, técnica, nem nada. A gente é uma casa de análise fundamentalista. Mas o Israel falou, ó, Pete, normalmente quando bate 50 centos por ação, os peixes grandes, eles defendem as posições deles, saem comprando, não deixa passar ali de 50 centos. Eu fui dar uma olhada aqui no Trade Map e, puta... Esse gráfico ajuda muito, né? Esse gráfico ele mostra aqui, ó, que o suporte é de 50 centavos mesmo. Ai, caralho. O suporte da Oi é um range, galera. É entre 50 centavos e 5 reais. Aqui, ó, 2020, quando começou a crash, motherfucker, ela veio até 50 centavos e depois ela voltou, mas ela veio, mesmo a companhia estando mais cagada, mas era um medo generalizado do não era nada relacionado especificamente ali à companhia conjuntural. Mas e outra, já tinha tido um suporte aqui bem próximo também, então me parece, fontes fidedignas dizem que tem um suporte gráfico ali forte em 50 centavos. Isso significa alguma coisa para sua tomada de decisão? Não sei, quem vai tomar decisão é você. Mas o Israel, ele trouxe alguns pontos aqui importantes, porque parece que Oi está mais capitalizada, está focando no que ela sabe fazer, está indo para searas mais lucrativas, e a questão é, a Oi vai sair do buraco? Ao que tudo indica, o que a gente está enxergando aqui. Em 2020, por exemplo, ali onde bateu aquele suporte que a gente comentou, era outra conjuntura, né? Já existia o plano, mas ainda não existia de fato o recebimento de alguns recursos que estavam ali previstos pela companhia. Os dois principais, tá? Eram 5 no total. Era data center, TV, torres, mas os dois principais, onde está o maior volume financeiro, era a operação da móvel e uma operação que eles chamam de infracore, que é relacionada à rede neutra de fibra. Essas duas ali no total dá mais ou menos um patamar de 30 bi. E enquanto o pitch abre, o que acontece? Quando a gente fala dessas duas frentes ali, o que está por trás? A Oi hoje, ela pretende focar especificamente em fibra para aproveitar a capilaridade que ela já tem lá herdada, né, da concessão de fixo. Então hoje ela consegue atuar, por exemplo, em várias localidades que as outras grandes não conseguem por conta dessa capilaridade e quer utilizar isso da melhor forma. Então ela se absteve ali de operar imóvel, por exemplo, onde ela não era a preferida, achou melhor se desvencilhar desse negócio para focar naquilo que ela sabe fazer. E aparentemente, quando a gente olha operacionalmente, esse plano tem sido bem executado. A gente fez uma simulação aqui, a gente tem ali em cima os patamares de dívida líquida e EBITDA atuais das companhias. Então, quando a gente olha o gráfico ali embaixo, no cenário atual, a gente vê que a Oi tem uma dívida líquida e EBITDA cerca de 10 vezes. 9,87. Ou seja, totalmente alavancada, endividada. Quando a gente faz uma análise que é colocando dentro da conta a venda da móvel e a venda dessa parte de rede neutra, a gente enxerga um patamar de dívida líquida ajustado muito saudável, que colocaria a Oi de volta ao jogo em termos de saúde financeira. Lógico que esse 0,55 não é o número que a gente vai enxergar lá após recebimento dos valores, porque boa parte do recebimento 0,17 aqui, né? Isso, porque boa parte desses valores também vai ser direcionada para a expansão de fibra, né? Mas se ela fica num patamar entre as mais saudáveis e as mais alavancadas, ela se colocaria ali de volta ao jogo, na minha visão, com um potencial operacional muito grande. Quando a gente olha hoje, o que a gente enxerga quando a gente olha a performance dela operacional, a gente aqui separou em duas visões, tá? Primeiro, a base de banda larga e depois a base especificamente de fibra. Tem um detalhe interessante na base de banda larga, que é o seguinte, ela é a única que adiciona a base das grandes. E em fibra, ela é a que cresce mais. Aqui tem dois significados, tá? O primeiro é que ela consegue adicionar clientes de fato. E o crescimento de fibra das outras é muito sustentado pela troca. Eles estão pegando uma base legada que é de cobre e adicionando a base de fibra. Já a Oi, ela faz isso também, lógico, até porque a base de cobre dela é bem grande, mas a gente consegue enxergar que ela adiciona novos clientes. E aí a gente vê um CAGR, né, que é o crescimento trimestralmente, ela cresce 5,7% em média
média contra um crescimento do mercado de 5,1. E o que mais me chamou a atenção aqui é que ela cresce mais que os pequenos players, que a gente chama de competitivos. Então, eu acho que operacionalmente ela tá indo muito bem. Existe talvez a possibilidade, de acordo com aquela simulação que a gente fez ali, dela atingir um patamar saudável do ponto de vista de endividamento e um preço de 50 centavos que está esbarrando num suporte. É possível que a gente esteja em um cenário muito atrativo para a Oi. Convexo. Totalmente convexo. Né? Talvez com um percentual pequeno de exposição, você pode ganhar um bom dinheiro. A gente aqui nunca vai indicar que você pegue 50% da sua carteira e faça isso, porque o risco é enorme. Mas, ao que tudo indica... O dinheiro da pinga? É isso. Não da minha pinga, da sua. Da pinga do Pitch é um bom dinheiro. Não da pinga do pinguço, da pinga da pessoa, do cidadão brasileiro. Vale o risco, tá? Dada a convexidade. Vamos acompanhar de perto a gente aqui na Inside, mas eu tô um pouquinho animado. Você tá animado? Que loucura. Bom, então eu ia ressaltar essa parte aqui do nosso relatório que fala dos resultados financeiros, e ele fala que de 2021, 11,2 bilhões de reais foram gastos com despesas financeiras, ou seja, encargos e juros. E isso me chamou muita atenção. Então você acha que entrando essa grana da venda da móvel e da Infraco, como é que chama? Comercialmente ela vai ser vital. Só pra galera entender também, essa operação da venda, a Oi vai continuar com participação, mas é minoritária, tem 35%. 65% da operação ela é do BTG. A gente já gravou, acho que foi com você que eu gravei também, um vídeo sobre Unifique, que nos parecia uma empresa muito bem tocada, que já é focada em fibra, que tá expandindo, que é muito boa. Você não acredita que, para quem não tem tanto estômago assim, o ideal seria, já que esse é um bom nicho de mercado, o nicho de fibra, focar em uma que já tá estruturalmente saudável? Ou você acha que tem que entrar bidando em Oi mesmo e ir embora essa porra? Assim, eu concordo 100% com você. Quando eu falo de Oi, o cenário, ele chama atenção, mas a gente já sabe, por conta do histórico, do risco que o Oi apresenta. Se fosse expor, é muito pouco, tá, galera? Não façam... 25%. Mas quando a gente fala de Unifique, o cenário já muda. Ela também tá num cenário muito atrativo de preço, acho que tá em torno de 3,50. É muito barato tratando do case, porque se vende uma queda grande e ela é muito saudável financeiramente. Ela cresce muito ali em todas as linhas do balanço. A gente vê um crescimento de receita, de EBITDA. Tem uma dívida líquida hoje negativa. Isso demonstra ali muita capacidade de execução e gestão do pessoal. Então, o que a gente enxerga ali hoje? Talvez o melhor case de crescimento no mercado de telecom é a Unifique. As outras duas que existem, né, são a Desktop e a BrisaNet. Assim, se tratando dos cases que a gente tem hoje de crescimento em fibra, a gente coloca no mesmo bolo Unifique, Desktop e BrisaNet. O que a gente enxerga? A BrisaNet e a Desktop muito alavancadas, então elas sustentam o crescimento dela boa parte com o endividamento, e Unifique não. Ela tem um crescimento ali muito mais saudável para o investidor, e assim, acaba que o risco dela é muito, de risco operacional, né, é muito menor do que das outros cases, que ela é comparada. Porque ela já nasceu fibra, né? Ela não tem um legado podre, tipo aí que tinha uns orelhão, tinha uns negócios assim. Outro ponto legal de Unifique é que o crescimento dela não é sustentado por fundos de private equity. As outras duas, né, que são o BrisaNet e Desktop, são sustentadas, tem uma grande participação de fundos que suportam esse crescimento, né? Já a Unifique, ela cresce ali sozinha, e isso demonstra a capacidade de execução muito grande. Então, parece que é uma empresa que operacionalmente está saindo do buraco, voltando para Oi aqui, parece que está saindo do buraco, também está bem próximo do buraco. Do fundo, ela já tá no buraco, né? Já está bem próximo do fundo do poço. Tem aquela frase de coach que é da hora falar que no fundo do poço tem molas. talvez a mola seja aqui em 50 centavos, não sabemos. Eu tinha perguntado se nos parecia uma empresa mequetrefe a um bom preço. Parece que é uma empresa que está deixando de ser mequetrefe a um bom preço. Então assim, vai do seu estômago, né, jovem? Hoje a gente está com a recomendação neutra, ou seja, quem está dentro de Oi fica dentro, quem está fora não entra, mas talvez ela soltando os resultados, que está atrasado, parece, né? Sim, tá atrasado. Ela soltando os resultados, talvez a gente mude para compra ou não sei, né? Parece que tá desanuviando-se para um negócio mais bonito. Quando a gente fez a análise do quarto tri, a gente não tinha essas duas operações na mesa, né? A gente sabia ali que tinha um cronograma para acontecer, mas elas de fato não estavam executadas. Por exemplo, a operação da Model, que foi feita primeiro, só vai impactar a partir dos resultados do segundo tri. Então, no primeiro tri, por exemplo, a gente não vai conseguir enxergar esse movimento. Tá, mas você já colocou na simulação. Eu já fiz na simulação. Então, talvez é o que a gente comentou. Tem uma oportunidade aí, mas lembrando que é para quem tem estômago e nunca se expor a um valor que pode comprometer ali seu portfólio. É isso em qualquer empresa. Não adianta não só em case muito arriscado. Investimento não é um jogo de all-in que você sai bidando tudo que aparece na frente. Então, eu acho que esse vídeo
vai ser bom, inclusive, pra quem tem Oi em carteira e tá todo borrado, pra dar uma animada aí no peão. Beleza. Perfeito? Valeu, Issa. Tamo junto. Obrigado, Pete. Siga o Israel, vai estar o Insta dele aqui. Valeu, galera de Tá Israel, sempre, esse Cabral. tá sempre na Inside também. Por esse vídeo dessa Fuck Name, um beijo de vossos corações. Bora ganhar. Uau!